todos. Estão me ouvindo? Então, amém. Essa porção de hoje é uma porção muito pequena, então eu serei breve, não me demorarei. Léo já leu a porção que está escrita em Deuteronômio 32, versículo 1 a 32, versículo 52. São apenas 52 versículos, mas a porção, ela traduz um cântico que Moisés compôs diretamente ao povo de Israel. Antes desse cântico, Moisés compôs 2 cânticos. Um que está lá previsto em Êxodo 15, versículo 1. Vamos todos? Êxodo 15, versículo 1. Neste cântico, Moisés e Miriam elevam este cântico em louvor e adoração ao Pai, logo após eles atravessarem o Mar Vermelho. Então, logo após a travessia, Moisés e Miriam cantaram ao Eterno, bendizendo o nome do Todo-Poderoso, que fez atos maravilhosos de salvação para com o povo de Elohim, tirando aquele povo da terra do Egito e fazendo abrir o mar para que eles passassem. Este é o primeiro cântico de Moisés. O segundo cântico de Moisés está aqui nesta paraxá, Deuteronômio 32, e ela se inicia da seguinte forma: Razino, Hashamai, Veadabeira, Vetzma, Haretz, Infremi. Razino, dê ouvidos, inclinai os ouvidos, terra e céus, e ouça o que eu irei dizer. Era isso que Moisés estava falando. Assim inicia o cântico de Moisés: inclinai os vossos ouvidos, inclinai os seus ouvidos, e ouça Devarim, e ouça as palavras, Devarim. Devarim significa palavras, Deuteronômio significa Devarim, palavras. Essas são as palavras com que Moisés faz o povo de Israel relembrar todos os atos que Adonai tinha feito por eles. Esta palavra, Devarim, Moisés traz o início de Deuteronômio, já as palavras, para fazer o povo lembrar de tudo que Adonai tinha feito ao seu povo. Segundo os exegetas, este cântico de Moisés, ele constitui a chave de toda a profecia. De toda a profecia. Por quê? Porque ele se reporta à grandeza soberana de Elohim. Nós poderemos ver isso no versículo 3 e 4, onde diz assim: apregoarei o nome do Eterno, engrandecerei o nosso Elohim. Ele é a rocha cuja obra é perfeita, e todos os seus caminhos são justiça. Elohim é verdade e não há nele injustiça. Ele é justo e reto. Visualizamos aqui a grandeza e a soberania de Elohim cantada por Moisés. Visualizamos também a origem de Israel como nação. Podemos ver nos versículos 7 e ao 14. Visualizamos também a ingratidão e a apostasia do povo. O que o povo fez de errado, e Moisés está falando: olha, retornem, antes que vocês entrem, estou falando alto, né? Antes que vocês entrem na terra prometida, retornem o caminho, retornem a santidade com que vocês foram criados. Era isso que Moisés estava falando. Aí o povo com ingratidão e apostasia, está ali no versículo 15 ao versículo 18. Também nós visualizamos o castigo que Elohim aplicou ao povo. Visualizamos esse castigo no versículo 19 ao versículo 26. Agora, visualizamos uma coisa importantíssima, que apesar de tudo isso, apesar de toda essa apostasia, apesar de toda a ingratidão que aquele povo teve, que o nosso povo teve no passado, e com que nós muitas vezes praticamos,
com toda essa apostasia, com toda essa irreverência, com toda essa ingratidão, há uma restauração. Há uma restauração segundo a graça de Elohim. Segundo a graça de Elohim, que diz: ainda que você peque, eu te perdoo. É isso que Moisés canta. Nós visualizamos ali no versículo 36 ao versículo 43. Versículo 33 diz assim, 36, diz assim: o Eterno fará justiça ao seu povo e terá compaixão dos seus servos, quando vir que a sua força se foi, e já não há nem escravo nem livre. Então dirá: onde estão os seus deuses? A rocha em que você confiava, onde estão? Os deuses que comiam as gorduras de suas vítimas e bebiam o vinho das suas libações, levantem-se eles e vos ajudem, para que haja esconderijo para vós. Elohim falando: vede agora, eu sou, eu somente, e não há outro Elohim além de mim. Eu causo a morte e eu restituo a vida. Eu firo e eu saro, e não há ninguém, não há quem possa livrar das minhas mãos. Levanto as mãos aos céus e juro por minha vida eterna: se eu afiar a minha espada reluzente e a minha mão travar juízo, tomarei vingança contra os meus inimigos e retribuirei aos que me odeiam. Estabelecerei as minhas setas de sangue, e a minha espada se fartará de carne, o sangue dos mortos e dos cativos, e as cabeças dos chefes dos inimigos. Regozijai-vos, ó nações, com o seu povo, pois o Eterno vingará o sangue dos seus servos, daqueles 7.000 que não se curvaram a Baal. É isso que Elohim está falando. Elohim não está falando que fará isso com os inimigos. Elohim está falando que fará isso com os seus servos, aqueles que não se curvaram a Baal, aqueles que não buscaram estar diante dos deuses falsos, aqueles que não quiseram compartilhar com deuses que não existiam. É isso que Elohim fala. Regozijai-vos, ó nações, com o seu povo, pois o Eterno vingará o sangue dos seus servos, tomará vingança contra os seus inimigos e purificará a terra e o seu povo. E purificará a terra e o seu povo. Este cântico de Moisés, ele revela claramente o pecado que o povo do passado fez, como exemplo para que nós não venhamos a cometer os mesmos erros dos nossos patriarcas. Então Moisés diz: ouça, dê ouvidos, razino. Lá no versículo 28 diz assim: portanto Israel habitará em segurança, e a fonte de Jacó a sós na terra, do grão e do vinho novo. Mas eu vou ler numa outra tradução, capítulo 32, versículo 28, diz assim: o meu povo é gente que perdeu o bom senso, e neles não há entendimento. Oxalá fossem sábios, não entenderiam isto, e atentariam para o fim que os espera. No versículo 15 diz assim: engordando-se Jesurum, deu coices, engordou-se, engrossou-se, cobriu-se de gordura, e deixou Elohim que o fez, desprezando a rocha da sua salvação. Olha só que gravame. Versículo 16 diz: com deuses estranhos o provocaram a zelos, com abominações o irritaram. Sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Elohim. Apesar de todo ato de sacrifício, apesar de todo o sacrifício expiatório ali feito, não era com coração. Por isso que os sacrifícios não eram para Elohim. Versículo 4 diz assim: abandonastes a rocha que te gerou, e te esquecestes do Elohim que te formou. Ao ver isso, o Eterno se irritou, provocado a ira por seus filhos e suas filhas, e disse: esconderei deles o meu rosto,
e verei qual será o seu fim. Colocarei eles para andarem sem a minha presença. Não olharei para eles, e aí eu quero ver os deuses que eles invocaram, que eles fizeram, para ver se esses deuses os livrariam dos seus inimigos. Esconderei deles o meu rosto e verei qual será o seu fim, pois são uma geração perversa, filhos sem lealdade. Roberto, é interessante aqui, irmãos, nesse versículo 36 que o Roberto está falando, é que aqui o versículo diz assim: o Eterno fará justiça ao seu povo e terá compaixão dos seus servos. Depois de toda a conversa, o cântico que Moisés tem aqui, que é um cântico, é praticamente didático esse cântico. Então Elohim aqui, ele está praticamente, quando ele diz, ele fará justiça ao seu povo. Elohim conhece a nossa estrutura. Não é por ele conhecer a nossa estrutura que nós podemos relaxar, descansar e não trabalhar a nossa natureza carnal. Não é por isso. Ele não está lamentando, ele lamenta aqui, quando ele diz, o Eterno fará justiça ao seu povo, Léo. Ele está aqui, Roberto, lamentando, num lamento não de que eu não deveria ter feito, mas um lamento de justiça, por ter escolhido Israel. Por ter, é a mesma coisa você deve sentir e eu devo sentir. Que aqui ele se compromete a uma justiça, porque ele conhece o instinto do homem, ele sabe que o instinto do homem é mau. Então ele lamenta aqui, eu separei vocês, não tem jeito de vocês conviverem comigo, se não for numa vida de santidade e pureza. É isso que o lamento dele é nesse sentido, de que ele sabe da natureza humana, do fracasso do instinto humano, mas ele quer salvar, ele quer estabelecer justiça por causa disso. Por quê? Porque para conviver com ele, eu terei que saber colocar a minha carne no seu devido lugar, para que eu não assuma as obras da carne. Com as obras da carne eu não terei como me relacionar com Elohim. Por isso que ele lamenta. Então ele vai entrar, ele vai tomar a frente para salvar. Mas ele está deixando claro que ele não convive com essa natureza carnal elevada e tão aflorada. É essa palavra. Aflorada. Mas Moisés, quando ele redige esse cântico, ele redige justamente para isso. Para mostrar ao povo, olha, não é pela sua justiça que Elohim está trazendo salvação, não é. Porque se fosse pela nossa justiça, irmãos, sequer um escaparia, sequer um. E Moisés ali no versículo 6, olha o que Moisés no versículo 6 fala: é assim que recompensas ao Eterno, povo louco e ignorante. Moisés é duro com o povo, porque o povo estava para adentrar na terra prometida. E aí Moisés fala: olha, diante de tudo aquilo que o Eterno fez a vocês, é assim que você retribui ao Eterno? Com loucura. O apóstolo Paulo entendeu perfeitamente que Elohim justifica o homem à sua maneira. À sua maneira. Não é pelos meus atos que eu acho que é justo que eu sou justificado, irmãos. Não é. Porque o que é justiça para mim pode não ser justiça para o Léo. O que é justiça para mim pode não ser justiça para o Manuel. Por isso que nós temos que nos pautar, Léo está falando, por isso que nós temos que nos pautar em Devarim, nas palavras. Por isso, o profeta Oséias, a todo momento, o profeta Oséias chama o povo ao arrependimento. A todo momento.
Olha o que diz o profeta Oséias no capítulo 14. Oséias capítulo 14. Oséias 14, versículo 1. Versículo 1. Diz assim: volta, ó Israel, para o eterno teu Elohim, pelos teus pecados tem caído. É somente pelos nossos pecados que a gente cai. Nós não caímos porque Elohim nos condena. Nós não caímos porque Elohim quer que caiamos. Nós caímos porque nós pecamos. Aí o profeta fala: volta, retorna, Israel, aos princípios de santidade que você foi criado, que você foi gerado. Tomai convosco palavras, tomai convosco devarim, tomai convosco as palavras de orientação que Moisés fala ali em Deuteronômio. Tomai convosco palavras e voltai para o Eterno. Diz ele: perdoa toda a iniquidade e aceita-nos, ó Pai, graciosamente. Graciosamente. Nós estamos no período de Elul. Estamos no período de Elul. Passamos Rosh Hashanah. E nós estamos pedindo perdão por todos os nossos pecados. Por todos os pecados dos nossos pais. E aí a gente clama: perdoa-nos graciosamente, ó Pai. Porque senão nós não continuaremos, não sobreviveremos, para que assim possamos oferecer novilhos, como oferta de sacrifícios dos nossos lábios. E não como novilhos queimados, mas oferta de sacrifício dos nossos lábios, de adoração, de louvor. Mas como? Como poderemos oferecer sacrifícios de louvor, carreados de pecado, manchados com pecado? É isso que o profeta fala: volta, arrependa-se. Mais uma vez, ali no versículo 11, Joel, também outro profeta, Joel no capítulo 2, que nós estamos lendo nesse período de Elul, Joel 2, diz assim, 2, versículo 11 a 13, diz assim: o Eterno troveja diante do seu exército, muito grande é o seu arraial, e poderosos são os que executam a sua palavra. O dia do Eterno é grande e muito terrível, quem o poderá suportar? Quem poderá suportar? Ainda assim, agora mesmo diz o Eterno: voltai para mim de todo o vosso coração, com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Voltai para o Eterno, vosso Elohim, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em amor, e se arrepende do mal. Nós não sabemos a forma como Elohim justifica o homem, sabia? Nós não sabemos. Nós visualizamos ali naquela passagem, eu nem trouxe anotado, mas eu lembrei agora, aquela passagem que Yeshua é crucificado, juntamente com um ladrão na cruz. A gente estava até conversando sobre isso, né, Luzia, essa semana. Ali tinha um justo e tinha um ímpio, um iníquo. Dois homens, dois ladrões, né? Tinham dois. E havia um justo sendo crucificado. E o ladrão perguntou para Yeshua: por que estás aqui? Eu entendo porque eu estou aqui, porque muito errei. Agora tu, por que estás aqui? E Yeshua falou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Você não sabe a forma como Elohim justifica o homem. Aquele homem foi justificado.
Mesmo diante de todo o pecado que ele cometeu, ele foi justificado. Foi verdadeiro com o coração. O coração dele foi verdadeiro para com Elohim. Eu pequei. Eu tenho motivo para estar aqui. Agora, quando nós somos corrigidos, irmãos, não, nós blasfemamos contra Elohim. Por que estou passando por isso? Por que estou nessa situação miserável? É assim que nós falamos. Paulo entendia muito bem. Lá em Romanos 10. Romanos 10, Paulo vem nos ensinar. Ele diz assim: irmãos, o desejo do meu coração, eu vou ler numa versão mais próxima do original. Diz assim: irmãos, o desejo mais profundo do meu coração e a minha oração a Elohim acerca do meu povo, Israel, ao nosso povo, é para a salvação deles. Para a salvação deles. Paulo era benjamita, judeu da tribo de Benjamim, e aí ele fala: a minha oração para o meu povo é para a salvação deles, porque posso testemunhar sobre o seu zelo para com Elohim, o zelo que os judeus têm por Elohim. Porém, todavia, ele não se baseia no entendimento correto, pois desconhecem o modo de Elohim justificar as pessoas. E em vez disso procuram fazê-lo do seu próprio jeito, do seu próprio entendimento, não se submetendo, portanto, à forma divina de tornar a pessoa justa. Isso não sou eu que estou falando, não, meus irmãos. É Paulo. Porque se eu tivesse vindo aqui falar para vocês, com certeza não atentariam para a minha palavra. Mas quem está falando aqui é Paulo. E diz assim: porque o objetivo estabelecido pela Torá é o Messias. O objetivo de toda a Torá é que você creia no Messias, é que você creia que Elohim enviou o Messias para trazer salvação a todos os povos, para fazer cumprir a promessa que ele tinha feito a Abraão: em ti serão benditas todas as nações da terra, e não apenas Israel. A salvação não era apenas para um povo, mas era para todas as nações da terra. E é por isso que Paulo fala: a minha oração a Elohim é que traga salvação ao meu povo. Porque, versículo 5: porque Moisés escreveu sobre a justiça baseada na Torá. A nossa tradução, ela traz uma perda muito grande, mas essa daqui explica melhor. Porque Moisés escreveu sobre a justiça baseada na Torá. A pessoa que pratica estas coisas obterá a vida por intermédio delas. Além disso, na sua tradução está como, El? Mais a justiça, que ele não está, aqui não está colocando mais ao contrário. Pelo contrário, aqui ele está dizendo: além disso, além dessa justiça baseada na Torá, além disso, a justiça da fé, a justiça da confiança. Você viu como a tradução é mais um recurso? Amém, pastor? E a nossa tradução traz outra versão, deturpada, né? Diz assim: Moisés descreve a justiça que é pela lei, mas a justiça que vem da fé é outra. É isso que a tradução fala, e não é isso que está no original. No original está escrito:
As duas, uma complementa a outra. Se você andar somente pela letra literal da lei, você corre o forte risco de se desviar do caminho estabelecido por Elohim. Aí, continuando, diz assim, versículo onde que eu parei? Além disso, a justiça baseada na confiança diz: não diga em seu coração. Aí Paulo vem explicar o que significa aquilo que Moisés escreveu lá no livro de Deuteronômio capítulo 30. Ele diz assim: não diga em seu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer o Messias, ou quem descerá até o Seol, isto é, para fazer o Messias ressurgir dentre os mortos. O que então dizer isso? A palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração. O tempo todo a palavra está perto de nós, irmãos, na nossa boca e no nosso coração. A questão, versículo 16, a questão, Paulo explicando, é que eles não deram atenção às boas novas. Quando fechamos a questão e não admitimos as boas novas, nós incorremos no mesmo risco, no mesmo erro dos nossos pais. E qual é a boa nova? Qual é a boa nova? O Mashiach. Mashiach é a boa nova. Dá vontade de chorar, né, pastor? Quando não aceitamos e fechamos as portas para o Messias, ou incorremos no mesmo erro, Paulo está falando. Incorremos no mesmo erro, e aí a nossa oração é para que eles sejam salvos. Muitos de nós, e eu digo isso perante a internet, para que aquelas pessoas possam ouvir, que muitos de nós fechamos as portas para o Mashiach e hoje não estão aqui. É motivo de tristeza para nós, muita tristeza para nós, e é motivo de orarmos a Elohim para que a salvação seja com eles, para que Elohim justifique aqueles que assim fecharam a porta para o Mashiach, pela sua graça e pela tua misericórdia. Versículo 17 diz: portanto, a confiança procede do que é ouvido. Razino, dê ouvidos. A confiança procede em você dar ouvidos. E o que se ouve, porém, da palavra anunciada a respeito do Mashiach. O ensino da Torá, irmãos, e do Mashiach é o mesmo, e devem estar no nosso coração, para que seja feito, para que se haja em nosso coração um arrependimento voluntário, um arrependimento eficaz, um retorno vivo e eficiente. Mas Moisés diz assim, lá no versículo 46, ao proferir todas as palavras do cântico, ele termina dizendo assim: aplicai o vosso coração a todas as palavras que hoje vos proclamo, e ensinai-as aos vossos filhos, para que tenham cuidado de cumprir todas as palavras desta Torá. Versículo 7, ela não é para vós uma palavra vã, não é. Ela não é uma palavra vã, antes é a vossa vida. Queres viver? Razino, dê ouvidos a esta palavra. Queres ter a vida eterna? Queres ser justificado diante de Elohim? Dê ouvidos à sua palavra. É isso que Moisés está dizendo. Para que prolongueis os dias na terra, que passando o Jordão, irás possuir. Moisés disse isso ao seu povo, e Moisés disse isso a nós. Queres prolongar a vossa vida? Dê ouvidos. Razino. Queres ter as obras justificadas?
Razino, dê ouvidos. Mas a questão, irmãos, é que muitas vezes, quando somos corrigidos, não aceitamos a correção. Não aceitamos a correção. As nossas obras são aprovadas não pela nossa própria justiça, mas pela graça de Elohim, que é soberano em misericórdia. Lá em Miqueias capítulo 7, eu já estou acabando. Miqueias 7, versículo 18, diz assim: quem, ó Elohim, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e que te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Eterno não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a apiedar-se de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados na profundeza do mar. Mostrará a Jacó a fidelidade de Elohim, não a nossa, que nós não somos fiéis. Mostrará a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais juraste aos nossos pais desde os dias antigos. Desde os dias antigos. Desde os dias antigos. É aí que possamos orar como Davi orou, que possamos dizer como Davi disse no Salmo da Paraxá, no Salmo 71. O rei Davi clama e diz: mas eu esperarei sempre e te louvarei mais e mais. A minha boca relatará as bênçãos da tua retidão e da tua salvação o dia todo, ainda que eu não conheça o número das tuas misericórdias. Sairei na força do Eterno Elohim, farei menção da tua retidão somente, ó Pai. Ensinaste-me, ó Elohim, desde a minha mocidade, e até aqui tenho anunciado as tuas palavras. Mesmo quando eu estiver velho e de cabelos brancos, não me desampares, ó Elohim, até que eu tenha anunciado a tua força a esta geração e o teu poder a todos os vindouros. A todos os vindouros. Em Hebreus 12, nós visualizamos ali o quão imperfeito nós somos. Hebreus 12 diz assim: portanto, viste que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço da nossa vida e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente. Só um minuto. A carreira que nos está proposta. Você tem noção de qual a carreira que foi proposta para você, irmãos? Você tem noção do que, para que você foi criado? Se tivéssemos noção disso, nós não estaríamos do jeito que estamos hoje. Nós fomos criados como um vaso na casa do rei. Nós fomos criados como um vaso na mão do oleiro. Quem já pôde ver um oleiro fazendo um vaso, contornando os detalhes daquele vaso? Nós fomos criados para ser vasos de honra, na casa do rei. Mas muitas vezes os nossos pecados que tão de perto nos rodeiam, é isso que o escritor está falando, enche esse vaso, e esse vaso passa a ser não mais vaso de honra, mas vaso de desonra. Não é assim que devamos ser, irmãos.
não é assim que nem eu, nem vocês devemos proceder. Aí o escritor diz, aqui quando ele fala assim, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, ele está indo lá em Gênesis. Ele está indo lá em Gênesis, quando Elohim chega para Caim e fala assim, Caim, por que você está com esse olhar chateado? Por que você está irado? Olha, o pecado está à tua volta, mas cabes tu dominar. É isso que o escritor está se reportando. E ele diz mais, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Yeshua, autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a dor da cruz, desprezando a ignomínia, e estando assentado à destra do trono de Elohim. Lá no versículo 9, no versículo 8 diz assim, mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois estão bastardos e não filhos. Que o escritor estava dizendo assim? Aceite a disciplina, aceite a correção. Quando eu vou educar o meu filho, o Daniel, ou a Amanda, que eu tenho que chegar e discipliná-lo, é boa aquela disciplina para eles? Não. Mas eles têm que aceitar a disciplina de bom grado, porque senão ficará pior. E aí o escritor vem e diz, além disso tivemos nossos pais segundo a carne, os quais nos corrigiam e os respeitávamos. E quando o Eterno nos corrige, qual é o nosso proceder? Blasfemar. Versículo 10 diz assim, aqueles na verdade por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Somos corrigidos para sermos participantes de algo santo que Elohim tem estabelecido. Na verdade, versículo 11, nenhuma correção parece no momento ser motivo de gozo. Quem gosta de ser corrigido? Quem, irmãos, gosta de ser corrigido? Alguém de vocês gostam de ser corrigido? Não. Mas de tristeza. Contudo, depois produz um fruto pacífico de justiça, nos que por ela tem sido exercitado. Portanto, levantai as mãos cansadas e os joelhos vacilantes, e caminhe diante de Elohim, e fazei veredas direitas para os nossos pés, para que o que é manco não se desvie inteiramente, mas antes seja curado. Que o Eterno nos abençoe, que o Eterno proporcione paz, alegria nesse Shabat, que as nossas obras possam ser obras aceitas, como diz lá no salmista no capítulo 90, o rei Davi diz que seja achada graça diante de ti, para que as nossas obras sejam aceitas, e confirmadas em Yom Kippur, e seladas em Yom Kippur. Amém? Eterno Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos e te agradecemos, porque o teu ensino é santo, é agradável aos nossos corações, apesar, Senhor, de muitas vezes não darmos ouvidos, não praticarmos o que diz a tua palavra razino, mas o Eterno tenha misericórdia de nós, e venha nos ensinar como devemos proceder diante de ti a cada dia, para que possamos, ó Deus, estarmos desprovidos de todos os pecados, para que possamos andar em santidade e vida diante de ti, ó Eterno. Seja com cada um de nós neste Shabat, venha proporcionar a nós paz e alegria, é o que nós te pedimos em nome de Yeshua, o nosso Messias. Amém. E Evarech Adonai Veshmerecha,
E aí, Adonai panaveleha verrunecha. E sa Adonai panaveleha, ve'asem leha shalom, Bishem Yeshua Hamashia. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Que o Eterno faça resplandecer o teu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Eterno sobre nós levante o teu rosto e nos dê a tua paz. Em nome de Yeshua, nosso Messias. Amém.